Pastorzão, encerra esse momento com uma oração por bondade. Oremos. Pai bondoso e bendito, após aprendermos juntos as lições espirituais contidas na tua palavra, através desta mulher que nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos é, mais detalhes da sua vida, nós aprendemos aqui algumas lições com ela, Senhor. Aprendemos que precisamos ser homens e mulheres ricos da presença do teu Espírito, sensíveis às coisas espirituais, cheios de sabedoria, para que diante das dificuldades, das lutas, nós continuemos focados no Senhor, perseverando e não desanimar. Senhor Deus, abençoa cada um dos teus filhos com estas promessas, que o Senhor, em Cristo Jesus, supra cada uma de suas necessidades. Esteja conosco durante todo esse dia e que diante das dificuldades nós possamos correr para Jesus, porque é Ele quem está pronto, disposto a atender cada uma das nossas necessidades. Senhor Deus, abençoe esta sala, abençoe a cada filho teu que recebe nesta manhã a tua palavra e a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, que bênção, né? Obrigado aí, o pastor Misael, ter se colocado aí na presença de Deus, né? E Deus tem usado cada pastor que tem vindo aqui, né? E a gente tem percebido, né? Como Deus, ele é extraordinário, ele é maravilhoso. Cada mensagem aqui, ela é endereçada, né? O Espírito Santo endereça alguém, né? De uma forma mais forte. Toda a mensagem serve para todos nós. Mas às vezes tem aqueles que falam assim, puxa, hoje Deus falou comigo, né? Hoje Deus falou comigo diretamente. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, Deus fala com a gente, né? Mas existem realidades que parece que a coisa é mais real. Eu não sei como é que está sendo a sua realidade, né? Sei da minha, mas a sua. Então, sinta-se abraçado por Deus nesta manhã. Sinta-se guiado pelo Espírito Santo nessa manhã, amados. Fato é que quando nós buscamos aqui, nós saímos aqui para desaguar, né? A experiência é essa: recebemos e entregamos, né? Assim nós podemos estar sempre em movimentos e podemos receber cada vez mais do Espírito Santo, porque aí tem propósito em ser cheios, aí tem propósito em adquirir conhecimento, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem prazer naquele que está sempre em movimento. Tá? Hoje, por exemplo, nós temos aqui um testemunho, né? E o testemunho fala justamente sobre essa questão, né, da resiliência, das batalhas, das lutas, expectativas muitas vezes que a gente tem e nem sempre elas vêm assim como a gente planejou. Mas Deus dá força para a gente. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com a professora Tânia, né? A professora Tânia, ela, ela, é- ela é lá do Paraná, né? E ela hoje reservou esse tempo para aqui para estar com a gente. Eu quero chamá-la aqui agora. Professora Tânia. Bom dia, Márcia. Nesta manhã eu estou gravando e vou estar editando esse testemunho pessoal da Tânia. Vou editar e vou transformar em vídeo para você. E tenho certeza que isso trará uma riqueza de informação e de conhecimento muito grande para a sua vida. Tenho certeza que ajudará a construir um tijolinho a mais na sua vida espiritual. O objetivo é mostrar como Deus atua de forma poderosa na vida das pessoas. E se você gostar do que você vai ouvir, é claro que eu vou tirar um pouco de tudo que acontece nesta sala 57. Se você gostar, depois eu posso estar enviando para você
e para mais quem quiser o link desta sala. Nesta sala nós buscamos essas ênfases. Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. É um movimento espiritual buscando o batismo diário do Espírito Santo. Eu vou soltar uma vinha que foi realizada, ela foi organizada por meu filho e eu faço a narração dessa vinha. Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E agora então, eu vou passar para você o testemunho e a experiência da Tânia. Espero que você goste. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem? E o senhor? Graças a Deus, estou bem também, né? Na presença de Deus, né? Todos nós estamos bem, né, irmã? Com certeza. Amém. Ô, irmã Tânia, a gente estava conversando, já oramos hoje juntos, né? E a gente estava conversando um pouquinho sobre a sua história. Primeiro, eu quero agradecer, né, pela sua disposição, disponibilidade. Tenho certeza que todo esse propósito aqui é para exaltar o nome de Deus e é uma manifestação também de agradecimento, de gratidão a Ele. Né? Irmã, eu queria que você se apresentasse aqui à sala, por exemplo, respondendo algumas perguntas. Quanto tempo você frequenta a sala? Onde você mora? Né? Eu falei professora, né? Imagino que você, mas eu não sei se você seleciona qual é a série, qual é o ano, se é a superior. Uhum. Pastor, a alegria é minha de poder estar aqui na sala com vocês, passar um pouquinho da minha história, da minha vida. E eu sou professora há mais de 20 anos, sou professora da disciplina de Física. E agora, esse ano, que eu estou como pedagoga. Então, eu estou gerenciando umas turmas de ensino fundamental. Eu moro na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, e eu estou na sala há 1 ano. Quer dizer que aquilo que o pessoal sai de longe para ir visitar, para ver, você tem pertinho de você aí, as cataratas, né? É o meu quintal de casa, pastor. Olha só, né? Isso. Que bom. Foz do Iguaçu é uma região muito bacana, né? Tem muitos lugares aí, muitos lugares para conhecer, para passear, né? Mas, É uma irmã, maravilha. é um local tremendo, né? É uma região do Paraná. Isso, uma região do Paraná. Irmã, conta para nós, antes de você contar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma breve oração juntos, pedindo a bênção de Deus aqui, para esse momento? Vamos sim. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, é um prazer, uma alegria receber a irmã Tânia aqui, para poder contar a história, a experiência de vida dela, Pai. Nessa experiência tem vários detalhes que ela percebe que o Senhor esteve com ela a todo momento. Amém. Com certeza, o fato dela vir aqui hoje tem propósitos claros, porque o Senhor não faz e nem permite nada por acaso. E eu peço ao Pai que os teus planos sejam cumpridos, seus propósitos sejam alcançados neste momento que teremos agora. Que o Espírito Santo norteie a mente da irmã, esteja com ela, dando ao Pai a direção desse testemunho, também a mim que estou aqui, a todos nós que estamos ouvindo, que o Senhor use esse testemunho para a edificação da tua igreja, para a pregação do teu evangelho, ou quem sabe até mesmo, ó Pai,
para a esperança de alguns corações. Amém. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmã Tânia, conta para nós um pouquinho do seu contexto familiar, né? Você estava ouvindo os seus áudios, né? E você começa falando da sua experiência de um pouco diferente. Você já começa falando da gestação, que até na sua gestação você começa a ver propósitos de Deus, né? Porque não foi uma gestação quando a sua mãe engravidou, né? Não foi uma gestação fácil, foi uma gestação complicada, tudo mais. Você vem de uma família simples, tudo isso, né? Eu queria que você contasse um Oi, pouquinho para nega. nós desse contexto. Pois é, pastor, a minha mãe tinha feito laqueadura já com 3 filhos, né? Então, ela tinha feito a cirurgia e depois de algum tempo começou a sentir muitas dores, foi ao médico e o médico disse que ela precisava fazer uma cirurgia porque tinha um cisto no ovário. E aí, durante a cirurgia, já com a barriga aberta, as enfermeiras chamou o meu pai, que era o responsável por ela naquele dia, e contou que a minha mãe estava grávida. E explicou lá dos problemas e dos riscos, né, que teria de continuar essa gravidez. Os riscos tanto para minha mãe quanto para mim. Porque para minha mãe, o corte foi na vertical, de mais ou menos 15 centímetros, e a barriga ia estar crescendo, ela ia ter que tomar antibiótico para fechar esse corte, né, e os riscos para o bebê, porque por conta dos medicamentos que ela teria que tomar, e por conta da anestesia que ela tomou, né, para a cirurgia, a criança poderia nascer com problemas, né, e aí o meu pai ser interpelado se a enfermeira chegou e falou se deixava a gravidez ou se era para tirar a criança. E meu pai falou assim, deixa aí, brincando, claro, né, vamos ver o que vai dar, vamos esperar, vamos aguardar. E aí eu nasci de 9 meses, mas assim, muito pequenininha, com 2,3 kg, por conta de todo o processo, né, que a minha mãe passou durante toda essa gravidez, tomando muito medicamento, né, mas eu estou aqui. Então eu já conto 2 nascimentos, né, porque foi o momento do parto de 9 meses, mas o primeiro nascimento foi quando meu pai me deixou nascer, né. Pois é, né? Então você vê que havia todas as possibilidades para isso não acontecer, né? É a vida. E de alguma maneira você conta com, lógico, não como, né? Mas essa é a primeira vitória, né? Exatamente. E aí, Tânia, você fala, né? Sua família é uma família de berço católico, né? Você cresce com essa fé e você é uma católica praticante, né? Até depois do seu casamento, tudo mais. Você cresce na religião. Mas a sua adolescência foi uma adolescência assim diferente das demais, né? Você diz assim que você fazia vários cursos, né? Curso de crochê, de tricô, tudo. Como é que era isso? O meu pai, mesmo vindo de uma família pobre, não tendo estudo, né, ele sempre falava, a única coisa que a gente pode dar para vocês é o estudo. Então, é a única herança que ele tinha para nos dar, né. E aí, tudo quanto é curso que aparecia, ele, não, você vai, mesmo que fosse pago, né, ele arrumava condições para a gente fazer os cursos. Então, de culinária, de bolos e doces, de crochê, de tricô, de pintura, todos os cursos que você pode imaginar. Então, assim, eu fui uma adolescente prendada, né, desde cedo. E também tinha uma professora em casa, que é uma professora maravilhosa, que também me ensinou, né, muitas coisas, porque ela sempre dizia, por mais que você um dia vai ter um marido rico, que possa pagar tudo, mas você precisa aprender, né. Então, ela ensinou muito bem. E, Tânia, você já foi preparada, então, desde pequena, né, para esse contexto familiar, né? Uma menina que tinha que conhecer isso, conhecer aquilo, se preparar, porque futuramente Exato. teria uma família, né? Essa era um contexto de familiar que você tinha, né? A gente era educada dessa forma, né? Esse era o contexto que eles passavam para a gente. Então, o meu sonho de adolescente era diferente dos sonhos de muitas adolescentes da minha idade, né? O meu sonho era ter uma família. Eu sonhava com isso, né? De ter uma casa, de ter um esposo, de ter os filhos.
Esse E era meu aí, sonho. Tânia, e aí você chega aos 19 anos e você casa com essa idade, é isso? Com 19 anos, uma E criança. logo depois você já tem filhos, né? Com 20 anos eu tive meu primeiro filho, o Bruno. E conta um pouquinho aí dessa questão, desse passo, desse segundo passo da sua vida aí. Aí você conhece o seu futuro Meu esposo. esposo, casa. Isso. Com 18 anos eu conheço meu futuro esposo e com 19, na verdade eu tinha 18 e passando alguns dias depois de casada eu completei 19, né? E aí, não deu um ano de casada, antes de eu completar 20 anos eu tive meu primeiro filho. Quando eu estava para completar 24, eu tive o segundo filho, que é o Hugo. Então, no tempo de 3 anos, eu já tinha meus dois filhos. Então, eu estava com 23, não 24, 23 anos, eu já tinha meus dois filhos já. Hugo e Bruno, o mais Bruno. velho, e o mais novo. Ok. Olha, você vê que coisa interessante. Quando a gente começa a pensar e liga a história, né? Liga todas as questões, né? Você vê na sua história um preparo, né? Uma expectativa. E a gente vê a importância, Tânia, aí da educação, né, dos nossos pais, né, da base familiar. Com Você certeza. tinha uma família simples, mas uma família que se preocupava com a sua estrutura, com o seu futuro, né? Aquilo que podia fazer, fazia com esmero. E essa base familiar é muito importante, né? E talvez nós estamos falando aqui para pais que estão passando problemas com adolescentes, né? E a gente sabe que não é fácil, é uma fase difícil, mas a família é que precisa cuidar disso. Às vezes a gente entrega a educação dos nossos filhos, não, é a escola, né? É a Exatamente. escola, é a igreja, não, a base é família, né? É Isso. dentro de casa que a gente tem que sentar, tem que aconselhar, tem que orientar. Interessante que a Tânia, ela cresce com essa bagagem, né? É uma idade nova ainda, 19 anos, né? Já tem aí o seu relacionamento, vai na casa, tem os filhos, tudo mais, né? Tânia, me diz o negócio, como que foi? Conta para nós essa progressão familiar, né? Esse andamento aí. Aprofunda um pouquinho para nós dentro desse contexto aí, porque me parece que depois a situação não foi como planejou, né? Parece que as coisas não saíram tão bem quanto você imaginava. Exatamente, pastor. No decorrer dos anos, né, aquele sonho de menina, de ter uma família, de ter um casamento, da forma que eu aprendi, eles não foram bem assim que aconteceu, né? Eu não tinha muito a presença do meu esposo na época, né, no companheirismo, no cuidado com os filhos, e aí isso foi traumatizando, né? Foi ficando difícil. Ele tinha um vício e aí ele abandonava um pouco a família, ficava um pouco de lado, não na parte financeira, porque na parte financeira ele sempre supriu, mas a vida familiar ele não é feita só de parte financeira, né? E a maioria das pessoas hoje, né, elas veem dessa forma, mas eu não estou deixando faltar comida, eu não estou deixando faltar nada, tá tudo completo, né? Mas falta, sim, falta a presença, né? Falta a presença de um pai, a presença do brincar, da educação, e eu tive muito isso, né? Na minha família, eu sentia falta disso. E aí nosso casamento durou 10 anos, nós ficamos 10 anos casados. E aí depois de 10 anos nós nos separamos. Ô, Tânia, eu imagino que para você, que foi educada e foi ensinada o que era família, até não que todas as pessoas elas, isso é bom viver, não, mas assim, imagino que o baque é mais forte, foi mais forte para você, porque a expectativa era muito alta, o seu convívio com a família era diferente, e Sim, você chega a dizer no áudio ali que você se sentia como se fosse uma viúva de marido vivo, né? exatamente. Tamanha ausência dele, até a negligência aí no sentido emocional, afetivo, presencial, né, com a família.
e não teve jeito. Então, aos 10 anos, mais ou menos, desse casamento, teve que haver aí esse divórcio, que é mais uma situação traumática para você, para os filhos, né? Você conta que você estava tão decidida que você não quis nada. Exato, exatamente, pastor. Eu assinei perante o juiz, né, e, me dispus de tudo. A única coisa que foi a exigência, né, perante o juiz foi para os meus filhos e não para mim, que E foi como a que foi a pensão. vida? E como que foi a vida depois assim desse questão assim, até mesmo você, seus filhos, né? Vocês saíram, foram morar, mudou aí a condição, né? Como que foi? Então, pastor, aí na época eu já havia me formado, né, como professora de física, e aí eu fiz inscrição no núcleo de Campo Mourão, mas não conhecia as cidades, não conhecia nada, e aí eu me mudei, que eu fiquei em primeiro lugar no núcleo de Campo Mourão, na cidade de... Na verdade, eu não escolhi a cidade que tinha uma vaga era Araruna na época. E aí eu aceitei essa vaga, eu fui num sábado conhecer a cidade e já fiquei lá, né, morando, meu pai que me levou na época. Minto, que eu não aceitei nada dele, a única coisa que eu aceitei foi um Fusca, um Fusquinha amarelo, que foi a minha casa durante um tempo, né, e daí eu coloquei as coisas que eu tinha dentro desse Fusquinha e fui para Araruna. Depois de um mês, mais ou menos, que foi bem no Dia das Mães, os meus pais foi com o restante da minha mudança e com os meus filhos. E aí lá eu morei durante 7 anos como professora. Olha, você vê, né, a questão da determinação, né? A questão da decisão. E muitas vezes não é fácil tomar uma decisão dessa. Às vezes é mais fácil se submeter, né, Exatamente. a algumas situações, porque você tinha o desafio dos dois filhos também, né? Exato. Quantas mães sofrem hoje ao longo dos anos, né? A idade vai chegando e por conta da família se sujeita a muitas coisas. É óbvio que Deus sabe todas as coisas, né? Mas veja, você tinha a expectativa do casamento, você casa. Aí você passa 10 anos, não são 10 dias, você passa 10 anos tentando salvar esse casamento, achando que tudo vai mudar, né? Depois dessa frustração de 10 anos, você chega à conclusão que o divórcio seria a saída. Divorcia. Depois você tem a batalha, as lutas, que nós estamos contando aqui, mas cada dia era a sua luta, né? Imagino que Um uma dia de cada mãe, vez. um dia de cada vez, uma mãe olha para o filho e pensa às vezes, né? Puxa, se fosse assim, talvez estaria assim. Mas nós estamos aqui, agora vamos então conviver com isso aqui, né? Irmã Tânia, é uma parte forte aqui que você impacta, pelo menos eu senti impactado, é porque assim, agora você tinha os seus filhos, era você e seus filhos. Só nós três. Você, você reestrutura a sua vida, você conta que você e seus filhos têm uma aproximação muito bonita, um carinho muito forte entre mãe e filho. Todo momento vocês trocam carinhos, e todas as vezes quando eles saem, eles também, né, dizendo o quanto ama você, e parece que esse vínculo entre mãe e filhos era muito forte, né? Era, pastor. E, e você conta aí um pouquinho dessa experiência aí dele, que me chama atenção, né? Essa questão, Sim. você conta um Bom, episódio ali que eles parece que, né, um momento ali que eles falam, mãe, eu te amo e tal, né? Todos os dias tinha isso, né? sim, pastor. Assim como eu aprendi de dentro de casa, né, esse amor e esse carinho dos meus pais, eu transferia isso para os meus filhos também, né? E a gente, naturalmente, sem esforço nenhum, né, a gente se despedia todos os dias, né? Porque o meu pai ensinava isso também, né, dentro de casa. A gente, mesmo que a gente estava dentro da mesma casa, mas só o fato de acordar, né, a gente se cumprimentava com um abraço, com um beijo, com carinho. Bom dia, mãe, bença, pai. Por quê? Porque eu poderia acordar e eles não estarem ali, né? Então, é uma graça divina eu poder acordar e eu poder estar com a presença deles ali.
Então, eles nos ensinou muito isso. Então, todos os dias, ao acordar, né, os meus filhos vinham, benção, mãe, te amo, beijo, abraço. Então, era um carinho muito gostoso, era uma aproximação muito grande que a gente tinha. E a gente tinha um diálogo muito grande, né? Não só porque eu sou professora, mas porque eu amava ser mãe, eu amava esse cuidado, né? De você poder transformar a pessoa. Porque, para mim, Deus tinha me colocado eles na minha vida. Porque você pega um ser tão pequenininho, né, que é o seu filho, que depende tanto de você, ele te dá ali para você transformar esse ser, para você transformar ele para que ele possa crescer, para que ele possa ser uma pessoa que possa transformar outras vidas também, né? Deus coloca isso na vida da gente. E eu tinha essa ideia, né, para mim, porque eu tinha a certeza que Deus um dia ia chegar para mim e falar assim: Tânia, eu te dei o Bruno, eu te dei o Hugo, o que você fez com eles? Qual cuidado? Por que você não cuidou aquele dia que pediu isso? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Então, eu tinha muito cuidado com isso, na questão deles saírem para brincar, deles saírem para casa dos outros. A minha casa era sempre cheia. Quando eu ia fazer doces, quando eu ia fazer bolo, era sempre monte, era bacias, porque eu preferia que todos os amigos fossem para casa, para minha casa, né? Então eu juntava eles lá, eu fazia coisas gostosas que atraíssem eles, né, para que eles quisessem ir lá. Tinha uns que iam e não queria nem ir embora mais, queria ficar mais tempo. E Tânia, é interessante ouvir você falando isso, porque assim, ó, nós da Igreja Adventista, nós temos algumas ênfases muito fortes, né, como saúde, né, família. Então temos muito material e trabalhamos muito nisso, né? Mas veja como o berço e a base é tão forte, porque você não era adventista nessa época. Você tinha a sua religião, você vivia sinceramente naquilo que você acreditava, mas a base familiar ajudava isso, nessa questão de família. E aí você criou esse ambiente também para os seus filhos. E a vida vai tocando até que um dia os seus filhos foram fazer uma viagem, você estava no trabalho e você percebe que o ambiente do trabalho tem algum mistério no ar. E parece que o desfecho disso aqui vai ser uma notícia que não vai ser muito agradável. O que aconteceu? Como que foi isso? Então, pastor, como eu morava em Araruna, uma cidade a 250 quilômetros de Terra Roxa, né, os meus filhos, todas as férias, eles ficavam ansiosos para ir para a casa do pai, porque a gente ficou um nível muito grande, né, uma diferença muito grande. A gente tinha uma vida social de um nível, né, médio alto, e a gente passou a um nível baixo. Então eles ficavam ansiosos para ir para a casa do pai, por conta de piscina, por conta das mordomias que tinha. E naquele ano não foi diferente, né? Em 2006, no Réveillon de 2006, eles vieram passar o Réveillon comigo, e aí naquele dia, no Réveillon, passaram o Réveillon comigo e voltaram para a casa do pai, né? E eles se programaram para ir para a praia, como a gente fazia todos os anos. A gente ia para a praia todos os anos, né? Só que daí agora não mais eu com a gente, né? Eu não estaria, mas estaria o pai, a namorada do pai, uma amiga da namorada do pai e os dois meus filhos. E aí eles se prepararam para ir viajar. E eu falei com eles às 11h30 da manhã. Eu já achava que eles estariam em Curitiba, porque a gente sempre saía de madrugada para almoçar em Curitiba. E naquele dia não, eles estavam em casa ainda, não tinha saído, porque disse que eles estavam fazendo um churrasco, um almoço, e eles iriam sair depois do almoço. E no meu trabalho, fui trabalhar normal naquele dia, falei com eles às 11h30, daí eu fui trabalhar, e eu percebia, a minha sala ficava fechada, né? Naquele momento eu não estava sendo professora, eu estava na contabilidade do município de Araruna, e a minha sala fechada. Eu percebi que quando eu saía da sala, as pessoas cochichavam, conversavam, ou se esquivavam de mim, ficavam longe de mim para não conversar comigo. Eu percebi que as pessoas estavam me evitando, mas eu não sabia por quê, né?
Na verdade, as pessoas já estavam sabendo e eles não conseguiam nem olhar para mim, por conta até de saber como queria dar a notícia, quem iria falar, o como queria falar, né? Eu imagino a situação deles, como que eles estavam também, né, naquele momento sofrendo. E aí eu saía às 17 horas do trabalho, quando faltava 5 minutos, né, naquela época eu tinha um namorado, e aí essa pessoa veio me procurar, né, e veio me dar a notícia. E aí, no momento que ele me deu a notícia, eu já sabia que eles estavam viajando, né? E aí, na hora, eu falei, a primeira pergunta que eu fiz, e os meus filhos? Como que estão os meus filhos, né? E ele não tinha coragem de dizer, de falar. Aí eu falei, não, então tá bom, não precisa dizer como estão meus filhos, só me fala como que tá, né, o pai dos meus filhos. Aí ele falou, olha, ele faleceu na hora, no acidente, ele morreu na hora. Eu falei assim, não, então o acidente foi muito grave, porque eu, como professora de física, mais ou menos eu entendia alguns pontos da física, então, para a pessoa ter falecido na hora, é porque o acidente tinha sido muito grave, então fala como que tá os meus filhos, né? E ele não tinha coragem de falar. Aí, ele conseguiu dizer que o meu filho mais velho também tinha falecido junto com o pai, no mesmo momento. Mas que o mais novo, que era o Hugo, estava no hospital, tinha tido traumatismos múltiplos e estava vivo. Eu imagino que essa notícia aí te tirou totalmente, né, do chão e é um momento tenso para você, embora a esperança do filho mais novo ainda vivo, né, mas é uma notícia trágica, né, e de qualquer maneira também. Agora você, imagino eu, o que você tinha da sua família, podemos dizer assim, entre esposo, eram os filhos, você se agarrava neles, tinham essa aproximação muito forte, né? Então é mais um baque na sua vida, e que baque é esse, né? Um dos piores, talvez, da sua vida, que é já saber que seu filho mais velho estava já morto. Agora, Tânia, Sim. você vai para o hospital, você sai, vai procurar mais notícias, e aí parece que as coisas ela vai piorando, né? Pastor, então eu saí, eu deixei a minha casa com os vizinhos, né, a chave e tudo, nem sei como que ficou na época, e Araruna até Umuarama era 100 quilômetros. Esse trecho demorou 3 horas para conseguir chegar, porque a cada 5 minutos eu tinha que parar, né, por conta, o choque é tão grande que o seu organismo, ele se descontrola Controla. totalmente, né. E aí foi 3 horas. Quando nós chegamos na frente do hospital, que o meu filho estava, eles não deixaram eu descer do carro, porque tinha mais pessoas no carro e as pessoas estavam conversando, em contato com as outras, e eles já sabiam que o meu filho mais novo também não havia resistido. E quando chegaram em frente ao hospital, não me deixaram descer e me levaram para um local onde estaria o meu irmão, Arildo. E aí, quando chegou nesse local, eu peguei no braço do meu irmão e queria sair correndo. Vamos, marido, eu preciso ver o Hugo, eu preciso ver como que ele tá. E meu irmão me segurou. E a minha cunhada, meu irmão começou a chorar, meu irmão não conseguiu falar, né, porque ele sabia do meu sofrimento e de ter que dar a notícia que aquela esperança que eu tinha de pelo menos um ter sobrevivido não existia. E aí a minha cunhada me segurou forte nos braços e falou, Tânia, nós não vamos mais para lá, porque o Hugo não resistiu. Naquele momento, pastor, aí eu assim, eu realmente, aí caiu, eu entrei em desespero. Naquele momento, eu gritei, eu pedi a Deus por que não tinha deixado pelo menos um. Naquele momento eu não tinha entendido, né, o porquê. A dor, naquele momento, foi muito maior, não porque eu não tinha tido uma dor com a morte do meu filho, mas eu estava na esperança de ter pelo menos sobrevivido um, né. Imagino eu que esse momento foi o pior momento, lógico, né? Pior momento da sua vida, né? Tudo aquilo que você havia idealizado, planejado, agora, mais do que nunca,
vai tudo por terra, né? Porque o divórcio, casamento, os dois filhos que estavam com você, que era o seu porto seguro, podemos dizer assim, né? Tudo, era tudo na E minha vida. você perde os dois de uma vez só. Sim, pastor. Então, assim, eu falando com você mais cedo, eu falei contigo e repito aqui no ar, só Deus para dar essa força. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. É só Deus. E aí vem, para mim, vem uma leitura muito forte, que a sua base familiar, a sua fé, independente da religião que você tinha no momento, a sua sinceridade com Deus, né, isso te dá uma força que nem você conhecia, nem você sabia Ah, disso, né? E aí como é que foi esse pós, em que você chega a dizer que, é óbvio, tem todo um contexto aí de luto, de sofrimento, isso aqui é inevitável pensar, né? Porque por mais segurança, por mais esperança, por mais a gente sofre, a gente chora, a gente lamenta, isso é natural, né? E você sim, conta que de alguma maneira Deus colocou no seu caminho alguns amigos deles, né? E que isso trouxe um sim. pouquinho de conforto, né? Como é que foi isso? Em que momento Deus colocou esses amigos dos seus filhos em seu caminho? Uhum. Pastor, primeiro eu quero relatar que a partir do momento que eu fui velar os meus filhos, né, é, eu fui muito criticada por uma parte, porque assim, a gente sabe que num velório, principalmente trágico como esse, né, é, 80% das pessoas às vezes vão, isso é muito triste de falar, mas é verdade, muitas vezes as pessoas vão mais por curiosidade, né, ou para saber como que tá, como que a pessoa vai se comportar. E aí 20, 15% realmente vai se solidarizando com a sua dor, preocupado com a sua dor realmente, né? E eu tinha muito nítido para mim, pastor, que eu tinha que fazer o que eu precisava fazer pelos meus filhos em vida. Então, por isso que eu tinha isso no meu coração, de fazer tudo que eu pudesse, tudo que tivesse ao meu alcance, de não deixar nada para, não, isso aqui não é nada, ou isso aqui não vai dar nada. Por quê? Porque se depois, amanhã, daqui a pouco eles não estivessem mais aqui, não ia adiantar eu querer fazer alguma coisa. Então, eu não deixava nada para trás, para deixar para resolver amanhã, ou deixar para resolver depois, ou deixar para pedir desculpa depois, era tudo na hora. Então, eu fui muito criticada por isso, porque as pessoas, algumas foram lá para ver um show, né? Ai, a mãe vai desmaiar, a mãe vai se jogar no caixão, a mãe vai querer ser enterrada junto. O que as pessoas às vezes pensam, né? E eu tinha muito nítido comigo que o que estava ali, o que eu estava velando naquele momento era apenas isso aqui, ó. Isso aqui é só uma casca, isso aqui, né, não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é o que Ele nos deu, que é o sopro de vida. E o sopro de vida não estava mais ali, dos meus filhos, já tinha voltado para Deus. E eu tinha essa tranquilidade no meu coração, né, disso, de que eles já estavam dormindo em Deus, eles não estavam mais ali, mesmo sendo católica, mesmo com a minha crença católica, né, não era eles que estavam ali. E essa esperança, Tânia, se confortava, né? Você se agarrou nisso, né? Exatamente, pastor, essa esperança me confortava, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não tendo o estudo da Bíblia sobre a morte, né, eu tinha essa consciência nesse momento de dor, mesmo no momento de dor eu tinha essa consciência. E aí, né, respondendo a sua pergunta sobre os amigos do meu filho, quando eu morava em Terra Roxa com eles, né, que eu falei para o senhor que a minha casa era cheia de meninos, né, que eu amava todos eles, esses mesmos amigos, né, quando ele voltou, ele foi embora para a casa do pai, já depois dos 13 anos, que ele queria muito morar com o pai, e eu falei só depois de uma certa idade, então depois de 13 anos eu autorizei ele morar com o pai.
E ele continuou com esses mesmos amigos desde criança, então eram amigos, assim, de berço mesmo, desde pequenininho, né? E eles tinham juntos, estudavam juntos, iam começar o terceiro ano do ensino médio, e junto eles tinham um sonho de estudar, de fazer direito. E aí depois, né, que eles faleceram, isso foi em 2007, no início de 2008, eu me mudei de Araruna para Terra Roxa, voltei para casa dos meus pais, e aí resolvi voltar a estudar, né, e o fato de eu voltar a estudar foi muito bom para mim, porque eu ocupei a minha mente, eu ocupei a minha dor, né, isso ajudou a superar muito, e aí melhor ainda, porque no primeiro dia de aula, quando eu chego na sala de aula, né, para estudar, quem está lá? Os amigos do meu filho, né, então, assim, aquilo para mim, eu chamava eles de filho, né, e ficava cuidando deles. E foi um prazer muito grande, né, eu poder estudar com eles, com os amigos dos meus filhos. E para mim era muito bom, porque aqueles meninos cresceram comigo, junto com os meus filhos, né, eles cresceram juntos. E o curso era direito também, né? Você fez direito, né? Isso, eu fiz direito, eu sou E bacharel assim, em ó, direito. e assim, Tânia, o que a gente percebe, né? Você contando aí essa experiência, essa transição, né? Deus ele vai de alguma maneira trabalhando na vida da gente, né? Talvez alguns que estão nos ouvindo ou vão ouvir mais tarde podem se identificar com a mesma história, porque o mundo é grande e as experiências, elas, por incrível que pareça, a gente tem muitas coisas em comuns positivas, mas existem muitas coisas em comuns também negativas, né? E é provável que muitas famílias estejam passando ou passou recentemente por situações como essa. E algumas perguntas, às vezes, ficam difíceis de encontrar a resposta. Como sair disso? Né? Como Isso, vencer essa situação? Então, você hoje está aqui contando. É óbvio que a gente nunca esquece, a gente sente saudade dos familiares, né? A grande esperança do seu coração é do reencontro, né? Mas o fato de amém. você estar aqui contando mostra como Deus tem ajudado você, né, a continuar, a seguir em frente. E isso é uma certeza que nós podemos hoje passar com esse testemunho seu, que se alguns estiverem passando por esse mesmo problema, pode ter certeza que Deus vai criar meios para dar força, superação, essa resiliência, né? Ela vem de Deus. O ser humano não tem isso natural, Não, porque era não, para você ficar se prostrar, né? Não ter mais vontade de viver, né? exatamente. Mas olha, mesmo você, né? É o que eu costumo dizer, é a nossa sinceridade com Deus, né? É a nossa vida com Deus, porque dentro do seu contexto Exatamente. religioso, dentro do seu contexto familiar, você fez como te ensinaram, você buscou aquilo que foi colocado no seu coração, né? E Deus trabalhou dentro da sua sinceridade, Deus trabalhou dentro do ambiente que você passou, Deus também estava lá, né? Os Com momentos certeza o bons, tempo todo. mas também os momentos difíceis. E eu Sim, acredito que pastor. essa é uma lição, Tânia, do nosso momento aqui, é uma lição para cada um de nós, né? Os momentos difíceis, Deus está conosco, não temos Sim. dúvida. Pastor, diante de um trauma tão grande, né, desses, a dor é muito grande, assim, não tem como explicar, principalmente para uma mãe, não digo que para o pai é difícil, mas principalmente para uma mãe que gerou o filho, né, é muito difícil, porque a mãe, ela vive para o filho, depois que você é mãe, você vai fazer a comida, você pensa no que o filho gosta, no que o marido gosta, então, são momentos de superação. O luto, pastor, eu passei como qualquer outra pessoa, com todas as fases do luto, com todas as dores, né, com todo o sofrimento, mas todo momento Deus estava junto comigo, Deus estava me carregando, Deus estava colocando pessoas na minha vida para me ajudar a superar esse momento, né, de dor, de sofrimento. Foram, assim, e cada dia era um dia, pastor. Cada dia era uma superação. Uma coisa, pastor, que eu fiz e que eu, conversando com muitas pessoas que também passaram pela mesma dor que eu,
eu acho que me ajudou muito a superar o luto, foi que eu não abandonei em momento nenhum nada deles. Como eu disse para o senhor, da forma que eu era com eles, da forma que eu cuidava com eles, da forma que eu amava ser mãe, eu continuei sendo mãe mesmo eles não estando aqui mais. Então eu continuei cuidando de todas as coisas, eu continuei cuidando de doar cada coisinha que eles gostavam mais ou que eles gostavam menos, eu doei todas as coisas deles, eu fui na escola levar a certidão de óbito, eu conversei com as professoras, eu conversei com os amigos deles, das salas de aula deles. Por quê? Porque eu ainda era mãe deles, então eu queria cumprir esse papel até o último segundo, de cuidar das coisas deles, mesmo com o coração sangrando. Eu fui no IML buscar o laudo de necropsia deles, porque eu queria saber qual foi a causa da morte, o momento que eles morreram, né, se eles sentiram dor antes de falecer, se eles estavam conscientes, né, até que momento estavam conscientes. Eu queria saber tudo isso. Por quê? Porque para mim, era o cuidado. Eu continuava sendo mãe deles, entendeu? Até o último segundo. Isso ajudou você a superar, porque eu imagino, lógico, não sou psicólogo, né? Mas tem muitas pessoas que se recusam a passar pelo luto, né? E aí Exatamente. parece que nunca consegue encerrar esse ciclo, né? E isso foi Exatamente. muito saudável para você. Mas só para a gente retratar aqui, Tânia, para a sala, que não foi fácil, né? Contando assim, parece que foi tudo fácil, mas só para retratar que não foi fácil, 6 meses depois começou a bater um sentimento de culpa muito forte, né? Sim, pastor, muito grande. Essa é uma das fases do luto, né? É você se culpar. E eu me culpava, porque mesmo eu não tendo um estudo bíblico, né, correto, mas eu lia muito não me lembro agora o texto da Bíblia que diz, né, que o salário do pecado é a morte, E- né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas eu me fixava só nessa parte, que o salário do pecado é a morte. E eu, quando eu me separei, né, eu nunca bebi, pastor, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu nunca participei de orgias, eu nunca fui uma pessoa rebelde, digamos assim, né, nesse sentido, mas eu fui rebelde no sentido de relacionamentos, nessa busca de procurar uma família, né, e assim como o meu sonho desde pequena era ter uma família, e essa família foi quebrada, e eu não consegui completar essa família, então na busca dessa família, né, eu me relacionava com várias pessoas, e isso não era do agrado de Deus, né, e aí depois que eu perdi os meus filhos, eu me culpava, então a culpa é minha, a culpa foi minha, os meus filhos não estão mais aqui hoje porque eu pequei. Então, eu transgredi a lei, eu não cumpri os mandamentos de Deus, e aí, por isso, né, então, o salário do pecado é a morte até a terceira geração, então, os meus filhos estão pagando pelo meu pecado. Então, assim, foi muito doloroso essa fase. Puxar isso para você, né? Foi muito difícil essa fase, né, e eu me colocar como culpada da morte dos meus filhos, né, e aí, claro que eu fiz muita terapia, eu precisei, e a terapia me ajudou muito, né, mas claro que a primeira terapia é Deus, não tem outro. Se você não tiver mesmo, realmente, com o Espírito Santo e com Deus, não adianta fazer terapia, né, a terapia, ela ajuda, mas você primeiro tem que ter essa base com Deus, você tem que ter essa firmeza com Deus, porque senão nem terapia nenhuma vai ajudar, pode ser o melhor profissional do mundo, né, a base vai ser Deus. Ô, Tânia, você contando aí, alguns aqui pode imaginar, eu acho que pela sua história, a forma que você conta, a gente pode imaginar o problema emocional que você estava enfrentando, né? Porque, assim, uma coisa, você chega a sentir isso de forma física, né? Você conta que desencadeia um problema no ouvido, né? Até por conta dessa situação. Então, se vem consequências físicas, imagina como que não está o emocional, né? Então, de Sim, fato, foi um momento muito difícil para você. A gente não tem dúvida disso, né?
E assim, é óbvio, você vai procurar, tem toda essa questão, né, da questão relacionamento, você se culpa por, talvez isso foi consequência, tudo mais, mas é óbvio, a vida continua e você precisa pensar para frente. Você, acho que em 2009, você conta, né, em 2009, você casa novamente, tem o sonho aí de ter um filho, e aí parece que, como é que é essa situação agora, dessa, talvez aí, parecendo aí uma nova história, como que desencadeou isso aí? Então, pastor, aí eu me caso novamente em 2009, né, então eu fiquei viúva, né, e me caso novamente na Igreja Católica, com uma pessoa católica, e aí essa pessoa era solteira, essa pessoa não tinha tido filhos, né, e eu tinha tido a experiência de 2 filhos, mas eu aquele sonho de ter uma família. E aí, como eu já era laqueada, eu tento a reversão, fiz uma cirurgia, né, que não é fácil, você submeter uma cirurgia, e aí eu fiz uma cirurgia de reversão, a cirurgia não deu certo, eu tentei para inseminação artificial, também não deu certo, fiz 2 vezes em Maringá, depois fiz mais uma vez em Cascavel, e não deu certo. Foi frustrante, né, todas as vezes. E aí a gente opta por adotar, né, a gente entra na fila de adoção, a gente não coloca exigências nenhuma, né, a gente coloca que poderiam ser irmãos, poderiam ser negros, poderiam ser da idade de 3 anos a 8 anos de idade, então quando a gente não coloca muitas exigências, é muito rápido, né, porque existe muito mais crianças mais velhas do que bebezinhos, né, bebezinhos é mais difícil. Como a gente não colocou restrição, acho que foi dentro de 2, 3 meses, né, já ligaram para gente ir conhecer, perguntaram se a gente aceitava irmãos, a gente falou que sim, mas eram 3 irmãos. E a gente ficou, claro, que assustado, né, na época, mas a gente falou, a gente vai conhecer, né, só conhecer não tem problema, então a gente vai conhecer. Fomos conhecer e quando a gente conheceu as crianças, assim, foi muito lindo, foi muito forte, porque as crianças já correram, já nos abraçaram, né, e 3 irmãos lindos, e aí a gente gostou muito das crianças, né, as crianças gostaram muito da gente, a gente passou o dia com elas, e aí o juiz ia liberar um dia para eles passarem um final de semana, né, e a gente foi buscar essas crianças para um final de semana, só que esse final de semana ficou ad eterno, né, o juiz, depois de alguns dias, falou, não precisa trazer, pode ficar com as crianças aí, mesmo a gente não estando preparado para isso, né, porque a gente estava preparado só para um final de semana, e acabou que as crianças vieram definitivo, e a gente teve que se adequar, né, eu tive que sair do emprego, e aí foi todo um processo bem difícil, né, o fato de eu sair do emprego, daí ficou só com a renda dele, e as coisas foram dificultando, e com 3 crianças. Mas assim, pastor, foi muito rápido, né, com todo o cuidado de mãe que eu sempre tive e que eu depositei nessas 3 crianças, né, na questão escolar, na questão de saúde, na questão do cuidado, na questão emocional. Em 6 meses as crianças já estavam totalmente adaptadas. Era mãe, pai, vó, vô, tio, tia, primos, né, e na escola já tinha tido um avanço muito grande, o que eles não aprenderam em vários anos, já estava alfabetizado, porque eu como professora e me dedicando totalmente a eles, né, então, assim, foi muito rápida a adaptação deles. E aí, de repente, depois de algum tempo, né, eu ainda estava terminando a faculdade de Direito, e depois de algum tempo, a pessoa com quem eu estava casada, né, a gente percebe que ele começou com algumas violências domésticas, né, para mim a violência psicológica, mas para as crianças a violência física mesmo, né, e aí isso foi um trauma muito, muito grande na minha vida, que eu nunca tinha vivenciado. Eu não conseguia assistir, por exemplo, um vídeo de alguém espancando uma criança ou espancando um animal, eu não conseguia assistir, eu via aquilo na minha frente. Então aquilo foi muito traumatizante para mim, até que chegou um ponto que eu não aguentei mais, né, daí eu denunciei a pessoa, né, por esses maltratos, né, e
e daí eu acabei me separando dessa pessoa de uma forma muito trágica, né, porque vivenciar isso é muito trágico, é muito doloroso, eu não desejo isso para ninguém, a violência doméstica é horrível, e aí eu tive essa coragem de denunciar, né, e voltei para casa dos meus pais com essas 3 crianças, mas eu não tinha estrutura psicológica, depois de vivenciar todo esse trauma violento, eu não tinha estrutura psicológica para ficar com as crianças, e ele ameaçando ainda, né, ameaçando de várias formas, e aí eu tive que tomar a decisão de levar essas crianças de volta, e foi um trauma, foi uma morte também, novamente, eu presenciei, eu experienciei a morte novamente dos filhos, porque quando eu saí do fórum, né, as crianças gritavam, né, mãe, não me deixa aqui, mãe, não me deixa aqui de novo, porque já era a terceira vez, no caso, que uma família estava devolvendo eles, né, então foi uma experiência muito traumática, muito dolorosa. Eu posso imaginar. Parece que você vem numa sequência de acontecimentos da sua vida que parece que não vai, né? Parece que não vai engrenar, parece que a coisa não vai acontecer. Parece que não vai terminar nunca. Pois é, e assim, eu vejo assim que não é fácil. É preciso, é preciso muita estrutura. Não é fácil de jeito nenhum. Mas assim, você conta que nessas idas e vindas, nesses altos e baixos, nessas batalhas da vida, você chegou a uma conclusão de que você queria uma pessoa de Deus, porque só para poder você ter um rumo, ter paz, precisava ter uma pessoa de Deus. Mas a sua irmã fala uma frase que te chama muita atenção, né? Porque até então você tem conhecimento, você tem ideia, né? O seu pai já era, nesse momento, já era da igreja adventista. O seu pai já falava para você, olha, vamos, estuda a Bíblia, mas você, é óbvio, não dava muita importância. E você batia na tecla, não, eu preciso de uma pessoa de Deus na minha vida. E aí a sua irmã vai falar uma frase para você que te chama a atenção, né? É, ela diz assim, você quer uma pessoa de Deus, mas você é de Deus? Nossa, pastor, o dia que a minha irmã falou isso para mim, foi assim, é como se ela tivesse me dado um chacoalhão assim, né, falado, epa, peraí, o que você tá fazendo, né? Porque eu cheguei num ponto, pastor, imagina, né, você levanta, leva uma rasteira, levanta, leva outra, leva outra, leva outra, então a vida foi me derrubando muito, 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 e eu levantando, e Deus me levantando, né, eu não, porque eu sozinha não levantava de jeito nenhum, e Deus me levantando, e até chegou um momento que eu falei para ela, Sandra, eu tô, assim, numa estafa muito grande, eu tô desesperada, eu não vejo mais uma solução para minha vida, porque eu estou à busca de uma coisa correta, mas só vem coisas erradas na minha vida, só acontece isso, né, eu quero encontrar uma pessoa de Deus, e daí eu encontro uma pessoa, um rapaz, a gente namora, e aí a gente acaba tendo um relacionamento, porque eu acho que essa pessoa é de Deus, mas depois eu percebo que não é, mas aí nisso já me relacionei, e aí já pequei contra Deus, e eu me sentia mal depois disso, né? E ela falava assim, pois é, Tânia, você está procurando uma pessoa de Deus, mas primeiro você tem que ver o seguinte, você é de Deus? Você está fazendo o que Deus pede? Naquele momento eu me calei, eu não conseguia, as palavras não saíam da minha boca, porque eu não tinha resposta para ela. Eu não tinha essa resposta para ela. E antes disso, o meu pai, né, já se batizado na igreja adventista, e os amigos eram amigos meus, porque é cidade pequenininha, então os amigos da igreja eram amigos meus. Eu frequentava, eu ia na igreja adventista com ele algumas vezes, e eu me sentia bem. Mas, sabe aquele filho que não, meu pai tá pedindo, eu não vou fazer, né? E aí você fica lá meio rebelde. E aí eu relutava, mas depois que a minha irmã falou isso, aí a minha ficha caiu, né? E eu falei, realmente, né, minha irmã, eu não tô sendo uma pessoa de Deus, então eu realmente preciso primeiro ser uma pessoa de Deus. E aí eu aceitei o estudo bíblico.
a pessoa que me deu o estudo bíblico era foi um rapaz que trabalhava comigo na época, né? O nome dele é Kleber e o apelido dele é Pingo. E o Pingo que me deu, o Pingo me deu um pingo, né? Ele me deu um pingo, não, ele transbordou de ensinamentos. Cada vez que a gente abria a Bíblia, em cada lição, era uma emoção, eu chorava, porque eu falava assim, eu não acredito que está escrito isso aqui na Bíblia. Porque no tempo todo que eu fui católica, eu fui catequista, eu participava de vários eventos na igreja, na leitura, né? Mas eu falava assim, eu quero fazer um estudo bíblico, e a igreja não oferecia um estudo bíblico completo, né? E mandava seguir a cartilha, você tem que seguir a cartilha, é o que está aí, você vai fazer isso aí. Eu falava, mas eu quero uma coisa mais espiritual, então não podia fazer diferente, né? E aí quando eu lia a Bíblia, que eu falava, eu não acredito que isso está aqui, e aí eu me emocionava, né, de saber todo esse tempo que eu perdi, todo esse tempo que eu fiquei longe de Deus realmente, né. Ô, Tânia, sabe o que você me faz lembrar? Ah, É que quando a gente se coloca à disposição, a gente muda a visão de uma pessoa, né? O Pingo, no caso, por exemplo, que começou a dar estudo para você, ele colocou na exposição para Deus usá-lo, e veja que você já tinha toda uma estrutura, você tinha toda uma vivência, você tinha um curso de direito, você já tinha estudado muita coisa, você já tinha estudado física, mas sim, agora a sua cabeça abre de uma forma diferente. A sua diferente. visão amplia. Aí está a importância. Por isso que a gente bate na tecla aqui sempre, né, que nós precisamos estar em movimento. A nossa vida precisa ser uma vida de missão para com as pessoas, né? Porque olha agora o que vai acontecer com a sua história. Esse é um momento que talvez assim você vai falar, não, Deus, ele de fato, você olha para o passado e vê que Deus esteve sempre contigo. Você olha para o Sempre. futuro, vê que Deus está contigo, né? Você recebe estudo bíblico, você é batizada, né? Você se torna uma pessoa da igreja adventista. E aí você, estou aqui resumindo, porque eu quero entrar na questão da sala, nosso tempo está bem avançado, e aí você Sim. conhece uma pessoa, né? Você falou assim para mim, assim, pastor, acho que foi hoje de manhã, né? Aham. Eu até anotei aqui, ó, hoje tenho uma família linda, né? Por que Sim. você tem uma família linda? Então, pastor, logo depois que eu me batizei, um mês depois, né, então eu conheci essa pessoa porque a esposa do pastor que me batizou, ela me apresentou uma pessoa aqui de Foz do Iguaçu, e eu morava em Terra Roxa na época, e aí eu conheci essa pessoa pela internet, a gente se conheceu, namorou, noivou, casou, em 6 meses. Essa pessoa ele é enfermeiro, ele trabalha num hospital bem grande aqui de Foz do Iguaçu, e ele é ancião da igreja. Quando eu casei com ele, ele já tinha uma filha, na época tinha 15 anos, a mesma idade de quando meu filho mais velho faleceu. Meu filho mais velho tinha 15 anos no dia que ele faleceu. E aí eu encontro essa pessoa com uma filha que tem 15 anos. Então, assim, uma pessoa também bem sofrida, né, uma pessoa com uma história também bem triste, que acabou de criar a filha desde os 5 anos de idade, né, só ele e a filha, e aí eu pego uma filha que está sedenta de carinho de mãe, que está sedenta de amor, né, e um marido também, uma pessoa que está sedenta também por uma família, por um relacionamento, como eu. Então, assim, juntou, pastor, e foi uma bênção, né? Eu adotei ela como filha, ela me adotou como mãe, e a gente tem um relacionamento muito lindo hoje. Hoje ela é casada, e ela também me deu um filho, porque o meu genro é um filho para mim. E assim, hoje nós temos uma família maravilhosa, graças a Deus. Hoje meu pai e minha mãe veio morar comigo, né, aqui em Foz do Iguaçu. E eu falo assim, Deus é maravilhoso, né? Como que Deus é bom. É no tempo dele, né? Eu queria aquela família para agora, para daqui a pouco, né? Mas foi no tempo dele. Eu precisei passar por tudo isso primeiro, para depois ter essa família que eu sempre sonhei, né? É igual o texto bíblico que diz assim: aquele que perseverar até o fim
será salvo, né, Tânia? Será A salvo. recompensa, às vezes, está sempre lá no futuro, apesar dos É, espinhos, né, nas estradas. E, Tânia, isso. é óbvio que né, toda a sua história mexe com a gente, né? Mas esse é um momento de alegria, né? Um momento que você Com certeza. tem força para avançar, com mais esperança do reencontro, né? Agora me diz um negócio, uma pergunta que não quer calar. Como que você conheceu a Sala 57? Através da minha irmã, a minha irmã Ah, Sandra. Aham. A minha irmã Sandra recebeu o link da sala através de um irmão da igreja dela lá de Coronel Sapucaí, no Mato Grosso do Sul. O irmão tinha ido embora para outra cidade, e a irmã desse irmão, que é de Goiás, que passou para ele, e ele passou para minha irmã, e a minha irmã passou para mim. Ela não, nem esse irmão tinha moderadora, a moderadora é da irmã dele, que é de Goiás. E aí, ela que passou para o seu irmão, o irmão passou para minha irmã, e a minha irmã passou para mim, e aí eu passei a conhecer a sala. olha que legal. Aí você me faz lembrar Cada uma coisa, Tânia, a importância que o pastor Wagner, às vezes eu também falo aqui, né? Sempre dessa ideia de Exatamente, passar pastor. o link, né? Porque sempre tem Exatamente. alguém que conhece e é beneficiado aí com esse ambiente tão agradável, tão gostoso, né? Muito, pastor. E esse momento, né, que a gente está vivendo agora, né, de conhecer a história de outras pessoas, isso é muito bom para a gente, porque para mim foi muito importante. A partir do momento que eu conheci a sala, que eu passei a escutar esses depoimentos, o culto, né, foi maravilhoso porque a gente começa a perceber. A minha história é difícil? Não foi fácil? Não foi. É uma história de superação? Mas eu percebo que tem outras pessoas que passam por coisas talvez até piores, né? Ô, Tânia, você conta, né, que a sala te deu algumas experiências, né? Algumas coisas na sua vida foi tomando forma. E uma experiência que você teve aqui com a sala foi ir para a Itália. Como é que foi isso? Foi, pastor. Você e sua irmã, vocês duas foram lá para o evento lá da Itália? Fomos juntas, pastor. Mais uma vez, a minha irmã, ela jogou assim. Para mim, ela mandou uma mensagem um dia e falou assim: vamos para a Itália? Eu falei: como assim para a Itália? Eu não tenho dinheiro para ir para a Itália, não. Ela falou assim: Tânia, Deus vai prover, para o ano que vem ainda. Isso foi o ano passado, né? É para o ano que vem ainda. Deus, se for para a gente ir, Deus vai prover, você vai conseguir, nós vamos. E aí, ela, no dia que foi a reunião, né, de ir para a Itália, eu assisti a reunião com o pastor Wagner. E aí a gente foi se programando, e foi só bênção, pastor. E realmente eu fui para a Itália, que não imaginava que iria conseguir ir, né? Você conta que uma das experiências lá que marcou muito a sua vida, é lógico que tem vários detalhes, né? Nós não vamos entrar em todos eles, porque imagino que Não, a gente mesmo aqui que está aqui na sala já pode imaginar, né? Como que foi essa viagem lá, né? Esse encontro lá da sala, né? Então a gente sim, viaja nisso aqui, né? Foi mais extraordinário. Mas uma das experiências que eu queria destacar que você falou que marcou muito a sua vida foi quando você estava lá na estação e caiu aquela chuva de granizo que o pastor Wagner falou aqui, e toda uma sim, situação ali, diz que você ali estava ali numa sala e vocês oraram, né, ali em público, e você disse que essa oração em público, de parar assim e orar, marcou muito. Como é que foi esse momento? pastor, foi muito, muito forte para mim, porque eu nunca tinha feito isso, entendeu? Eu sempre, no meu coração, ou em silêncio comigo, né, em situações difíceis, claro que o meu pensamento se voltava para Deus, e em oração pedindo para que Deus ajudasse eu resolver aquele problema, em qualquer que fosse, por exemplo. Mas eu nunca havia parado em público, ajoelhado em público, e feito uma oração. E a gente estava numa situação lá bem difícil, porque por conta dessa chuva de granizo que foi muito forte, todos os trens pararam. E a gente estava seguindo em viagem num passeio,
e a gente estava, assim, sem alimento, a gente estava sem um lugar para uma higiene, né, para tomar um banho, nada. E aí a gente ficou lá na estação, e a estação chega uma certa hora que ela fecha, né, e fica tudo abandonado, fica assim, fica 2 pessoas lá cuidando, mas elas estão lá dentro. Aí quando elas viram que tinha pessoas lá esperando ainda, o trem que não veio, né, e a gente estava passando a noite, o nosso trem era 11 horas, já era 2:30 da manhã, e a gente lá naquele frio, porque daí choveu e esfriou muito, e a gente estava numa situação bem difícil. Não tinha banheiro, nada. Aí essas 2 pessoas, que os funcionários da estação, veio conversar com a gente e chamou a gente para uma salinha. E nessa salinha, né, entre conversa e nada se resolvia, a gente resolveu, a gente estava em 7 mulheres, aí a gente falou, não, vamos conversar com Deus. Vamos conversar com Deus para Deus nos ajudar nessa situação. E aí nós nos ajoelhamos, então tinha, assim, várias nacionalidades, né? Tinha o brasileiro na sala, tinha uma mulher do Congo, uma família do Congo, e tinha as 2 pessoas que estavam lá, que eram da Itália, e nós orando em português, né? E aí as pessoas, até algumas se solidarizaram, né, ficaram em silêncio, quietinha lá, ouvindo a gente orar. E assim, pastor, foi maravilhoso, porque depois que nós fizemos a oração, passou alguns minutos, né, e aí veio um pessoal com a situação resolvida, falando, olha, agora está tudo resolvido, vocês Amém. vão poder pegar um trem, porque eles não queriam deixar a gente pegar, queria que a gente pagasse de novo, e a gente não tinha mais dinheiro, assim, e foi uma experiência maravilhosa. Eu muitas vezes sentia a experiência de Deus na minha vida, mas não tão rápido assim, sabe? Bacana, muito bom. Essa é uma experiência que marca a vida da gente, né? E Marca, pastor. assim, Deus foi trabalhando na sua vida, trazendo, agregando não somente o conhecimento, depois você entra na igreja, depois você entra na sala, mas foi agregando também as experiências com ele, né? Tânia, depois que você entra na sala, você tem aí a experiência, foi para a Itália, mas assim, para a gente encerrar aqui, conte para nós o que que a sala tem acrescentado. Quando a gente fala sala, é toda a mensagem, todo o conteúdo, né? Tem acrescentado na sua vida cristã. Pastor, a sala me proporcionou, em primeiro lugar, né, como eu falei, momentos, assim, de uma maior comunhão com Deus. Foi muito maravilhoso encontrar pessoas com histórias de vidas diferentes. Essa parte do depoimento é muito bom, é muito maravilhoso. Ajuda muito a gente no crescimento espiritual, no crescimento do dia a dia de vida. E também, quando a gente foi para a Itália, eu conheci as pessoas que estavam por trás, eu conheci as moderadoras, né, eu conheci a moderadora Selma, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa muito querida, um abraço para você, minha querida, te amo, e conhecer, nossa, a gente conheceu muitas pessoas, e para mim, assim, é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, e com certeza, o quanto eu puder, enquanto eu puder, eu vou passar para outras pessoas estarem acompanhando. Porque por mais que a pessoa fale, não, eu não preciso, mas quando ela se depara, quando ela assiste, quando ela vê, a vida muda. Não tem como não mudar, pastor. Não tem É como. como, é como o pastor Wagner às vezes fala, né, que a gente precisa mandar o link e orar, né? E Porque em orar, algum momento o link vai brilhar para aquelas pessoas, né? exatamente. E essa mensagem, esse conteúdo da sala, ele nos ajuda muito a esclarecer muitas coisas, e especialmente o ministério do Espírito Santo, que é muito estudado profundamente aqui, né? A sala ela faz apologia a esse ministério da terceira pessoa da divindade, embora a gente prega sobre todos os assuntos aqui, saúde, família, né? Mas a gente dá ênfase nesse ministério do Espírito Santo porque acreditamos, a Bíblia diz, né? Que é com o batismo do Espírito Santo é que nós vamos dar o sonido certo na trombeta, o evangelho vai ser pregado, né, e Amém. Jesus vai voltar. Então nós acreditamos nisso, né, que é o Espírito Santo, as pessoas precisam conhecer o ministério do Espírito Santo, precisam conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então a importância da propagação
do ministério é isso, do movimento aqui da Sala 57 é isso. Nossa preocupação é preparando as pessoas. E para preparar as pessoas, a gente precisa alcançá-las, né? É fazer do Espírito Santo seu amigo pessoal, pastor. Pronto, é isso mesmo. Né? E assim, Tânia, eu agradeço você vir aqui, contar a sua experiência, né? Abrir toda essa experiência de vida sua, porque eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós aqui somos beneficiados, nos faz pensar um pouco mais, né? A gente sabe que neste mundo a vida não é fácil. Neste mundo não é fácil. A gente tem muitas batalhas, tem muitas lutas, mas a esperança em nossa mente, em nosso coração, nós não podemos perder essa esperança. A esperança de que Jesus vai voltar, a esperança de que as coisas elas vão ser ajeitadas por Deus. Amém. E você já está experimentando, né, um pouquinho disso na sua vida, porque você passou muitos anos vivenciando situações complicadas, tem sido uma pessoa resiliente, mas Deus ele foi carinhoso com você, né, colocou uma pessoa na sua vida para minimizar um pouquinho essa tensão. Né? Amém. E louvado seja o nome dele por isso. Né? Assim como aconteceu na sua vida, também pode acontecer na vida daqueles que estão passando por problemas semelhantes, né? Confie em Deus, tenha esperança em Deus, que tudo vai se ajeitar, né? Amém, isso mesmo, pastor. Ô, Tânia, obrigado, amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus que você existe, viu? Muito obrigado. Amém, pastor. Amém, beijo, fica com Deus, um abraço para todo mundo aí. Vamos fazer assim, Tânia, para a gente encerrar? Faça a oração final para nós. Vamos então. Oremos. Pai eterno, querido Deus, graças nós te damos, ó Pai, por este momento aqui na sala. Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão aqui neste momento, Pai, que estão escutando esse depoimento, que o Senhor toque no coração de cada uma, Pai. O Senhor sabe o sofrimento que cada uma está passando, Pai. O Senhor sabe, Pai, o momento da vida de cada pessoa que está aqui neste momento escutando, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, possa quebrantá-la, Pai. Que essas pessoas possam ter resiliência, possam ter amor, possam ter força e esperança, Pai, da vida eterna. Fique conosco nesse restante de dia, Pai. Esteja conosco, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Tânia, pela oração. Tenha um bom dia. Deus abençoe grandemente você e sua família. Amém, Senhor também, pastor. Até mais. Agora, Márcia, que terminou o testemunho da Tânia, nós vamos ter a despedida da sala, o fechamento do que acontece na sala. E o que vai acontecer agora é você verá as pessoas se despedindo, dando tchau, fazendo uma bagunça, um barulho, mas são tudo pessoas desfrutando de alegria. A gente chama de a hora da pipoca, que é a hora que todo mundo extravasa o fato de estar vendo uma pessoa e outra. É o final, sempre será o final da transmissão da sala. Gente, que bênção, né? Né, irmão Odilon? Firme e forte aí, Odilon? Moderadora Leila, administradora também Marisa, né? Estamos em movimento. Irmã Selma, que bênção, né? Apesar das lutas, das batalhas, confia em Deus. Confia em Deus. Que as coisas vão se ajeitar, sabe? As coisas vão se ajeitar. Como diz o nosso querido pastor, né? Deus, ele sempre nos recompensa. Se não aqui, lá. A esperança é Jesus, tá bom, amados? Vamos seguir firme e forte, que Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Eu quero, nesse momento, amigos, juntamente com vocês, né? Poder assim, dizer um bom dia com alegria. Dia com alegria. Bom dia. Né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia, José Ronaldo. Bom dia, Odilon. Bom dia, Lei. Bom dia, como é que Beijo. Bom dia, Verão. Bom dia,
Dia Maria Balbina, bom dia. Bom dia, alegria. Leia Passos. Bom dia. Bom dia, gente. Cadê a Viviane? Viviane tá descansando. Dá um abraço pra Viviane, nós estamos sentindo falta dela, viu? Voltará. Dia Daiane. Ela vai voltar, doutora. Tia Vera Borges, o que você tá fazendo de noite? Bom dia. Cadê você, meu filho? Bezerra, bom dia, Ana Nery, bom dia, bom dia, Rosana. Dia com alegria. Divina Conceição, bom dia. Fernanda Gonçalves, bom dia, Fernanda Gonçalves. Iracida Cruz, bom dia. Ricardo Sayama. Deus abençoe, Bom dia, Canal e acione o sininho. Débora. Desaguar para mim. Bom dia, Miriam. Participar daquela mesa lá, hein? Bom dia, Socorro. Oliveira. Bom dia, pastor José Carlos. Pastor José Carlos. Mário Bom dia, pastor Delmar, muita alegria para todos. Bom dia, alegria. Trabalho, pastor. Bom dia, Nós vai trabalhar com alegria, pastor. Del Rey. Pastor Devaldo. Bom dia, bom dia. Devaldo. No coração e no mundo. E aí, ninguém terminar, né? Jesus esteja com você. Dia Valdo Bosa, bom dia, Tatiane Ferraz. Maria Bezerra. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.